dia, querida igreja. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que linda canção. Na presença de Deus é tudo o que nós precisamos e aonde nós precisamos desejar estar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Como você está? Eu fico aqui me perguntando, como estão cada um de vocês? E eu quero, nessa manhã, falar com vocês sobre essa série que nós estamos estudando, que é o oxigênio. Esse tempo que nós estamos nos reunindo de forma virtual, nós precisamos desse oxigênio. E o nosso tema dessa manhã é oxigênio em tempo de incerteza e insegurança. Eu quero dizer para vocês que o pastor, ele manda para nós os temas. E esse não era um tema que eu escolhi. O tema que eu escolhi, ele sugeriu que eu pregasse sobre outra coisa. E aí eu fiquei pensando, por que esse tema caiu comigo? Porque eu entendo de incerteza e entendo de insegurança. Porque eu vivo incertezas e vivo inseguranças. Nessa manhã, eu posso dizer para você que eu vivo isso. E nós temos estudado e colocado como base o Salmo 23. E o versículo 6 do Salmo 23 diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu fiquei pensando se o salmista, se Davi, não tinha ansiedade, ou não tinha medo, ou não tinha preocupação com o futuro. Eu acredito que como ser humano, comigo, como ele é igual a mim, igual a você, ele tinha. Mas ele tinha uma certeza, ele tinha uma convicção que a bondade e a fidelidade de Deus o acompanhavam. Que esse salmo nos ajude a perceber isso. Deus é bom, Ele continua sendo bom, Ele não deixou de ser bom. E neste momento, Ele tem sido bondoso e Ele tem sido fiel para com a minha vida e para com a sua vida. Durante todo esse mês, eu anotei aqui para eu não me perder. Nós estudamos sobre essa série. E nós vimos sobre estresse e ansiedade, medo e pânico, solidão e vazio, tédio e culpa. E hoje, nessa manhã, nós veremos incerteza e insegurança. E eu pergunto para você, o que é incerteza? O que é incerteza? A incerteza é um obstáculo constante que aparece na vida. Você já percebeu como é um obstáculo que aparece constantemente nas nossas vidas? Que gera medos e preocupações. Não saber o que vai acontecer significa não ter controle sobre as coisas. Interessante que a incerteza, ela faz com que a gente pare para refletir. Ela também faz com que a gente peça ajuda quando a gente necessita de ajuda. E ela nos movimenta para lutar, porque nós queremos conquistar algumas coisas. E nós queremos ter certeza daquilo que nós queremos conquistar e se vai dar certo. Uma coisa que eu vi sobre incerteza é que ela é equiparada a um estado de dúvida, da qual predomina o limite da confiança ou da crença na verdade de determinado conhecimento. A incerteza nada mais é que uma pedra de tropeço no nosso caminho, um obstáculo, que nos deixa inseguros. A gente não sabe o que vai acontecer. E o pior, nós não temos controle nenhum do que vai acontecer. A sensação de insegurança, ela deriva de uma mistura de incerteza e ignorância. Percebemos nossas vulnerabilidades, nossa falta de controle. A verdade é que nós temos uma ilusão de controle. Nós achamos que a vida está sob controle, e não está. Na verdade, nós estamos percebendo exatamente isso.
nós achávamos que tínhamos o controle. Então, é uma ilusão, um auto-engano, que a gente diz para nós mesmos que nós temos o controle. Então, a insegurança, ela é o desconforto da incerteza. Existe um médico e um professor, o nome dele é Humberto Mariotti. Ele diz o seguinte: incerteza é inerente à existência de todos os seres vivos. Na condição humana, nós vamos conviver sempre com a incerteza. O professor Mariotti, ele ainda fala o seguinte, ele escreveu um livro chamado Desafio da Incerteza. E nesse seu livro, ele tem um capítulo específico sobre incerteza. Ele fala que existem 2 tipos de certezas. E eu quero compartilhar com você neste momento. Certezas que são materiais. O que isso significa? O que é tangível, aquilo que eu posso pegar, que eu posso tocar, que não está distante de mim no tempo e no espaço. Vou dar um exemplo. O meu sobrinho, Mateus, ele está lá em Salvador, neste momento. Ele está lá na igreja dele ministrando neste momento. O desejo nosso, nesse tempo de quarentena, é ter o Mateus debaixo dos nossos olhos. É algo tangível, ele não está distante de nós. Então, aí a gente pensa que a gente tem o controle sobre a vida do Mateus. A gente quer ter essa certeza. Então, nós nos cercamos de coisas ou de pessoas, porque a gente quer ter essa certeza que é tangível. Eu estou vendo, eu estou pegando, eu estou tocando. Então, a gente quer ter esse tipo de certeza. E o outro tipo de certeza são as certezas intangíveis. Aquilo que não se pode tocar, estão distantes no tempo e no espaço. Pode, inclusive, ser definido como algo transcendental. E aí, enquanto eu lia isso, eu lembrei de um texto da Palavra de Deus. Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, aqui tem um exemplo de certeza intangível. A fé é uma certeza. Certeza do quê? Daquilo que a gente espera, mas nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos pegar, nós não temos controle sobre isso, mas nós temos fé. A espiritualidade do ser humano diz isso para cada ser humano. O que eu tenho observado, principalmente nesses dias que eu tenho atendido muitas pessoas, e pensando em mim também, é que nós queremos a todo custo, nós queremos ter certezas. Nós não queremos correr riscos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso é simplesmente impossível. A vida humana, ela é extremamente complexa. Nós não temos o controle de todas as coisas. Existe uma psicóloga, o nome dela é Viviana Ruiz, ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela diz o seguinte: o desconforto da incerteza pode ser amenizado ao tentar assumir o controle de outras partes da sua vida, como o seu tempo e hábitos. Exigir certeza só vai te deixar ansioso e inseguro. Quando a gente exige ter a certeza, isso deixa a gente extremamente inseguro, é um desconforto. Nós não conseguimos controlar. Mas o que está no meu controle? O tempo, a maneira como eu administro o meu tempo e os meus hábitos. Isso eu posso. Essa semana, conversando com uma paciente minha, nós estávamos falando sobre o que fazer em casa. E eu falei para ela, crie uma rotina simples. Coloque ali 3 coisas, 4 coisas que você não pode deixar de fazer no seu dia. Inclusive, ela falou assim, eu gostaria de ler, eu não estou conseguindo ler. Eu falei, então escreva lá, levantar, arrumar a cama. Ler 10 páginas. Então, antes de um livro, antes de você completar essa listinha simples, que é algo tangível, que é algo que você pode fazer, que você tem controle,
aí você vai para as outras coisas, e assim você não vai procrastinar. Então, o que nós podemos, de fato, controlar? Aquilo que acontece em nós. As decisões que nós vamos tomar neste momento, agora. As demais coisas, nós precisamos entregar nas mãos de Jesus. E ter essa confiança do salmista, crendo que a bondade e a fidelidade de Deus vai nos acompanhar o caminho todo, um dia de cada vez. Então eu quero perguntar para você, o que Jesus nos ensina sobre as incertezas? Você já pensou nisso? Eu vou ler com você nessa manhã Lucas 12, mas antes de eu falar de Lucas 12, eu quero citar Lucas 8. Lucas 8, versículo 50, diz assim: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Esse episódio, em Lucas 8, é um episódio muito conhecido nosso, onde a multidão estava toda apertando Jesus, e vem a mulher que tem fluxo de sangue há 12 anos, e toca Jesus, e ela disse: se tão somente eu tocar a orla do seu manto, eu vou ser curada. E ela toca, e ela é curada, e Jesus percebe isso. Mas antes, Jairo, ele chegou até Jesus e falou: minha filha está muito doente, eu preciso que o senhor vá à minha casa. Só que Jesus para. Ele estava indo para a casa de Jairo, mas ele para, porque naquele momento, uma mulher tocou ele. E ao tocá-lo, ele percebe que dele saiu poder. E o que acontece nesse momento? Ele olha para Jairo, porque chegam os homens de Jairo e dizem: deixa o mestre, sua filha morreu. Deixa o mestre, ela não tem mais vida. E Jesus olha para aquele pai que foi informado que a sua filha havia falecido. Imagina o coração desse homem. Quantas incertezas, quantas inseguranças. Jesus olha simplesmente para ele e diz: não tenha medo, tão somente creia. E é isso que Jesus diz para mim nessa manhã. Jesus diz para você nessa manhã. Tão somente creia. Então, como nós podemos ter oxigênio em tempo de incerteza e de insegurança? Então, eu quero ler com você Lucas 12. E eu gostaria de fazer um desafio para você. Gostaria que hoje, ao longo do dia, você separasse um tempo na presença de Deus e você lesse todo o capítulo de Lucas 12. Eu não vou ler aqui, até pela questão do tempo. É um capítulo longo, mas eu vou mencionar algumas coisas desse capítulo. Mas eu quero especificamente ler uma parábola com vocês. Uma parábola de Jesus, que chama a nossa atenção para alguém que tinha muitas certezas. E estava autoiludido. Na verdade, Jesus usa uma expressão para falar desse homem: louco, insensato. Então eu quero ler com você Lucas 12. Acompanha comigo, do versículo 13 até o versículo 21. Versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores.
E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Deus, aplique a sua palavra aos nossos corações, ao seu coração nessa manhã. Então eu quero falar para você como ter oxigênio em tempo de incerteza e insegurança. E o primeiro ponto é: avalie suas motivações. Espera aí, Eliane, o que isso tem a ver com incerteza e insegurança? Você vai entender. Para que você quer ter coisas? Ou para que você quer ter certezas? A sua motivação está aí. O que mobiliza você para querer ter essas certezas? O texto da palavra de Deus diz assim para nós, Lucas 12, 13. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus responde: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Eu pergunto para você, motivação é importante? Olha o que diz Lucas 12, verso 1 e verso 2. Jesus está ali na multidão. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então eu pergunto para você, motivação é importante? É. Jesus começa esse capítulo dizendo que tudo aquilo que tiver escondido vai ser exposto à luz. Não há nada escondido que não será descoberto. E ele fala para os seus discípulos: cuidado com a hipocrisia. Porque às vezes a gente fala bonito. Às vezes a gente levanta mãos santas ao Senhor. Às vezes a gente faz e posta várias coisas. Mas a motivação do nosso coração é impressionar, não a Deus. Porque Deus não se impressiona com a gente. É impressionar os outros. É mostrar para os outros que eu sou mais. Que eu mereço mais. Jesus, ele está preocupado. E ele se importa com a motivação do seu coração. Então ele adverte os seus discípulos: tenham cuidado com as motivações. É isso que ele está fazendo com seus discípulos no início do capítulo. E aí chega um homem e fala para ele assim: Jesus, fala para o meu irmão, para ele dividir a herança dele e me dar uma parte. Aí eu pergunto para você, qual era a motivação desse homem, que nós nem sabemos qual é o nome dele, ao pedir isso para Jesus? E nós podemos levantar hipóteses sobre por que ele fez isso. Talvez esse homem estivesse preocupado com o seu sustento, com a sua sobrevivência, extremamente legítimo. Será que estava faltando alguma coisa na sua alimentação, no seu dia a dia? Ele não estava conseguindo alimentar seus filhos, pagar as suas contas, o aluguel ia vencer. Se é isso, é legítimo. Ele necessitava desse dinheiro. Pode ser também, anotei aqui, uma outra hipótese,
que ele estivesse apenas preocupado, a sua motivação fosse conforto e segurança. Ele tinha sustento, ele tinha sobrevivência, mas ele queria algo mais, uma garantia para ele, para que ele tivesse um futuro melhor, que ele tivesse uma casa melhor. Eu não sou contra a gente querer melhorar a nossa condição, mas nós temos que tomar cuidado com as nossas motivações. Talvez seja essa a hipótese. Ou, uma terceira hipótese, seria um ídolo no coração desse homem. Será que esse homem, ele tem um ídolo no seu coração? Ele confia a sua vida aos recursos financeiros? Eu quero falar uma coisa para você. Eu não tenho capacidade de avaliar a motivação desse homem, mas Jesus tinha. E imediatamente, depois desse pedido, que parece tão inocente, Jesus fala o seguinte para ele, que a vida de um homem, ele fala que eles têm que tomar cuidado, que a vida de um homem não depende do que ele tem. Sabe, lendo essa semana e ouvindo um pastor, eu quero dizer que parte dessa mensagem é baseada na pregação do pastor Ricardo Agreste, da Chácara Primavera, lá em Campinas. E ele citou um professor e um pastor canadense na sua pregação que disse o seguinte: a crise gerada pelo Covid-19 tem revelado os ídolos de nossa cultura. Na verdade, Jesus sabia exatamente o que aquele homem estava pedindo. E ele estava revelando um ídolo no seu coração. Então, quando eu digo para você assim, avalie suas motivações, eu estou convidando você a ser como o salmista. O salmista, ele diz assim: por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Ele faz essas indagações. Então, avalie-se. Por que você está tão preocupado? O que está te incomodando tanto que você não está conseguindo dormir direito? Então eu pergunto para você, quais são as suas reais motivações? O que está dentro do seu coração? O que está mobilizando o seu coração? Avalie-se. Avalie-se. Se for uma questão de sustento e sobrevivência, não tem problema nenhum. Apresente para Jesus e diga: Deus, eu preciso do sustento. Eu preciso colocar mantimento na minha casa. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus. Mas tome cuidado. Tome cuidado. Porque essas são as palavras de Jesus. Lucas 12, a parte inicial do versículo, e eu entro então no meu segundo ponto, eu digo para você, além de você avaliar, cuidado com a ganância. Lucas 12, versículo 15 diz: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Imediatamente após o pedido daquele homem, Jesus, ele sabe a motivação. Então ele diz, cuidado, fiquem de sobreaviso. As professoras de português que estão aí de plantão, o que significam essas duas palavras? A forma como está colocado na frase, na sentença, são dois imperativos. Tenha cuidado, fiquem de sobreaviso. É uma ordem de Jesus. Imediatamente após, Jesus fala, cuidado com a ganância, ou seja, com todo tipo de ganância. Eu pergunto para você, o que é ganância? Eu defini aqui ganância. Ganância é o desejo de ter além do necessário. É o querer sempre mais. Há uma insatisfação na nossa alma. Nunca o que nós temos é suficiente. Você já percebeu isso? Nós vivemos esse tempo que o que nós temos hoje nunca é o suficiente. Isso é a ganância. E Jesus fala para nós termos cuidado.
é uma ordem, é um imperativo. Não é opcional, é um imperativo. Tenham cuidado, fiquem alerta. Eu quero dizer para você que se a sua preocupação é com o seu sustento, isso é legítimo. Ore a Deus, peça ajuda. Se você precisa de uma cesta básica, a nossa igreja está aqui para te ajudar. Se você precisa de algo a mais, fale com a gente. Nós vamos verificar como nós podemos ajudar você. Mas se a sua preocupação é só ter segurança para o amanhã, então eu estou dizendo para você que isso se tornou uma ganância no seu coração. Um ídolo no seu coração. Porque você não está mais confiando em Jesus. A linha é muito tênue entre o conforto e a segurança e um ídolo no coração. Qualquer forma de ganância, o texto usa essa expressão, todo tipo de ganância. É sutil e silencioso, e silenciosa, na verdade. E leva com que a gente coloque a nossa segurança, a nossa confiança, que deveriam ser colocadas em Deus, em coisas materiais ou em coisas que são intangíveis. Se você for para o livro do Eclesiastes, você vai perceber que o pregador, ele fala sobre esses tipos de ganância, todo tipo de ganância, as formas de ganância. Então eu quero destacar para você a primeira, é o prazer. Nós vivemos num mundo que o prazer vem na frente. Eu mereço ser feliz, eu preciso ser feliz, eu tenho esse desejo, eu preciso que esse desejo seja saciado. E é interessante que nós vivemos na época que os desejos, na verdade, são insaciáveis. Então eu quero sempre mais. É o prazer acima de tudo. Isso é um ídolo no coração. É uma forma de ganância. Outra forma de ganância é o conhecimento. O conhecimento, Eliane, sim. Você já percebeu como algumas pessoas estão escravas de quererem saber sempre mais? Precisam sempre estar bem informada, estudar, tá aí sabendo qual é o último livro que foi lançado, o top 10 dos livros nas livrarias. Preciso saber mais, preciso saber mais. Então buscam conhecimento. E, na verdade, isso traz orgulho, porque eu sei, arrogância, uma arrogância do saber. É muito comum a gente ouvir nas universidades sobre egos inflados, né? Quando eu estava fazendo o meu TCC, eu lembro que uma professora me orientou e falou assim, cuidado, a sua supervisora, ela tem um ego inflado, então não vá contra ela. Por quê? Porque ela sabe muito sobre isso que você está escrevendo. Então, as pessoas se acham mais, melhores, por causa do conhecimento. Isso é uma forma de ganância. A palavra de Deus diz que a letra mata, mas que o Espírito vivifica. Outra forma de ganância é o trabalho. Você já percebeu como nós vivemos numa sociedade que, além de desejar o prazer acima de tudo, trabalha feito louca? Trabalho, 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 trabalho. E aí, enche a sua vida de projetos. E isso domina o seu coração. E são pessoas que não descansam nunca. Sempre tem metas. Eu tenho que atingir minha meta. Eu vivo em função da minha meta. Chegou o final do ano e eu não atingi a minha meta. Eu quero dizer que você vai chegar no final de 2020 e provavelmente você não vai atingir nenhuma das suas metas. Porque 2020 foi parado no meio. Aonde estão as suas metas? Neste momento. Isso pode ser uma forma de ganância. Em Eclesiastes nós também encontramos que os bens materiais, eles podem ser uma forma de ganância. Pergunto para você, quanto de dinheiro precisa um homem para ser feliz? O velho Rockefeller diria, só mais um pouco. Você já percebeu que se a gente ganha X, a gente quer ganhar 2X? Se a gente ganha 2X, a gente quer ganhar 4X. E a gente vai assim, desejando sempre mais.
Eu volto a falar que eu não sou contra você querer melhorar de vida. Mas se isso é uma forma de ganância e se tornou um ídolo no seu coração, a palavra de Jesus para mim e para você é: tenha cuidado, fique de sobreaviso. Isso causa incerteza no nosso coração e nos deixa extremamente inseguros. Acredite nisso. 2 Pedro 2, versículo 19, um texto que a gente ensina no Celebrando a Recuperação, diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. É o prazer que está te dominando? É o conhecimento que está te dominando? É o trabalho que está te dominando? Ou são os bens materiais? Avalie as suas motivações. Por que você não tem dormido? Por que você está tão preocupado? Tenha cuidado com todo tipo de ganância. Nós somos incapazes de trazer para as nossas vidas satisfação. A única pessoa que pode trazer satisfação para as nossas vidas é Cristo Jesus. É o nosso relacionamento com Deus. É no nosso relacionamento com Deus que nós vamos ser saciados. Como nós cantamos aqui, é na presença dEle. E é tudo o que a gente precisa. Nós precisamos desenvolver dentro de nós uma capacidade de dizer: chega, basta, o que eu tenho está bom. Deus, obrigado pelo que eu tenho. Obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Você ouviu as palavras que a Jane disse aqui? Isso é ser grato. E no final dessa mensagem eu vou falar sobre gratidão. Mike Gohen, que falou sobre o Covid estar revelando os ídolos da nossa cultura, ele também disse o seguinte, sobre esse tempo de quarentena, de pandemia: Deus está proporcionando ao mundo um sabá. E o sabá demanda confiança e descanso nele. Sabe o que Jesus diz para mim e para você? Como ter oxigênio nesse tempo de incerteza e insegurança? Descanse. Você vai avaliar as suas motivações. Você vai tomar cuidado com a ganância. Por que as pessoas correram para os supermercados e compraram pacotes e pacotes e pacotes de luvas, de máscaras, de papel higiênico, e não compartilharam? Por que quando nós fomos ao mercado não tinha álcool para nós comprarmos? Porque a ganância tomou conta do coração das pessoas. Uma forma de se garantir, de uma forma egoísta, cheio de incerteza e medo, ansioso, inseguro, acabou com o estoque do mercado. E quando a gente chega lá, não tem. E aí os mercados estão colocando 3 por pessoa, ou 3 por família, porque só pode entrar uma pessoa de cada família em alguns supermercados. Então, avalie qual é a sua motivação. Tome cuidado com a ganância. Em terceiro e último lugar, tenha um propósito maior. Oxigênio em tempo de incerteza e insegurança. A palavra de Jesus para mim e para você é: tenha um propósito maior. Lucas 12, a segunda parte do versículo 15, diz assim: então lhes disse: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A nossa vida não depende do estoque de álcool que nós temos na nossa casa. Não depende da quantidade de dinheiro que eu tenho ou não tenho na minha conta bancária neste momento. Interessante que existem 3 palavras no grego usadas para vida. E nesse texto, onde está escrito a vida de um homem, a palavra aqui é zoé. Então existem 3 palavras. A primeira que a gente conhece muito bem é bios.
Bios fala da minha vida biológica, da minha vida orgânica, do meu fisiológico, aqui, o meu corpo físico. A outra palavra no grego para falar sobre vida é psique, que fala da minha alma. O que é a minha alma? É o centro da minha existência, é a minha consciência. E a terceira palavra usada no grego é zoé, que significa vida eterna. Significa vida com sentido, vida com um propósito maior. A única forma de nós vivermos no tempo presente, incerto, cheio de insegurança, é tendo um propósito maior. É a vida zoé. Porque a nossa vida zoé não depende da quantidade dos bens que nós temos. Um pastor falou assim: é preciso viver o presente com os pés na história e com os olhos na eternidade. Existe um motivo maior para nós vivermos. Pastor Rick Warren, ele disse o seguinte: a vida na Terra é só o aquecimento, a preparação. O jogo ainda não começou. Vamos passar 70, 80 ou 90 anos aqui neste mundo, mas passaremos milhares, milhões de anos na eternidade, no céu ou no inferno. E, infelizmente, tem muito cristão que vive como se a vida neste mundo é tudo o que importa. Não, aqui é só uma preparação para o grande evento que passaremos por toda a eternidade. Nós precisamos viver a vida aqui conscientes de que este mundo aqui nos aterroriza, que a nossa condição humana é de fragilidade, é de vulnerabilidade. Por mais que eu tenha me protegido hoje, lavado as mãos, saí de máscara, não abracei ninguém, mesmo que eu tenha feito isso, e quando eu chegar na minha casa, eu vou tirar essa roupa, vou tirar o sapato, vou colocar para lavar, o sapato vai ficar fora, vou passar um lisoforme bruto nele ali. Por mais que eu faça isso, eu não tenho nenhuma garantia de que eu não vou ser contaminada. Eu oro a Deus para que eu não seja contaminada. E eu realmente peço a Ele isso. E peço por você também, que Deus nos proteja. Que Deus proteja a nossa igreja, a nossa cidade. Que Deus nos proteja, proteja as nossas famílias. Mas a nossa vida aqui tem um propósito maior. Nós lemos essa semana em Romanos que nós existimos em Deus, por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória é dada a Deus. A profundidade do amor de Deus. Nós estudamos tudo isso em Romanos essa semana. 2 Coríntios 5, versículo 1 diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Avalie as suas motivações. Cuidado com a ganância. E tenha consciência de que a nossa vida é muito maior do que o que nós vivemos aqui. Então tenha sentido, significado na sua vida em Cristo Jesus. Que conclusão nós podemos chegar? Lucas 12, versículo 20 e 21 diz assim: contudo, Deus lhe disse, insensato, numa outra tradução, louco, esta mesma noite, a sua vida, aqui é psique, aquilo que você é, lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nós precisamos ser ricos para com Deus. Lembra do texto que eu citei aqui? Lucas 8, 50. Diz assim: tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. E se você ler o capítulo 12 de Lucas, que eu pedi para você ler no dia de hoje, você vai ler o seguinte versículo: não temas,
Ó pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Sabe o que é isso? Você é rico em Deus. Eu sou rica em Deus. Acredite nisso, você é pequeno. Eu sou pequena. Eu tenho medo das incertezas. Eu queria ter convicções e certezas, mas eu não tenho. Mas eu tenho fé que Deus vai me dar o reino. E se hoje, nessa manhã, eu sair, pegar meu carro e ir para minha casa, e eu morrer num acidente na Dutra, Deus me livre. Eu estou no reino. Aonde você vai estar? Talvez a sua incerteza seja por isso. Você não sabe aonde você vai estar. Colossenses 3, versículo 5 diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Deus não quer que eu tenha um ídolo no meu coração. Deus não quer que você tenha um ídolo no seu coração. Deus quer que você seja autêntico, transparente e diga a verdade para Ele. Então eu vou falar para você, avalie o seu coração. Cheque as suas motivações e arrependa-se. Confesse. Diga para Deus, Deus, até aqui eu quero ter muito dinheiro na minha conta para ter segurança. Eu quero ter todo o estoque de álcool no mundo para eu garantir que eu não vou pegar essa doença. Eu não sei qual é a verdade que está no seu coração. Você sabe. Então avalie o seu coração. Exercite a gratidão. Você ouviu a Jane falando aqui. Exercite a gratidão. O que isso significa? Reconheça o que Deus tem dado a você. Reconheça o que Deus tem dado a você e à sua família. Guarde o seu coração da ganância. Ontem à noite, enquanto eu e minha mãe nós orávamos e tínhamos o nosso culto doméstico, nós fomos agradecendo pela casa que nós temos, pela condição que nós temos. A minha casa não é a melhor casa do mundo? Não, ela não é. Existem muito mais casas melhores que a minha, mas é a casa que Deus nos deu. É herança. Aquela casa é minha herança. Herança da Jane. Herança do meu cunhado. Mas é o que Deus nos deu. Quando minha mãe falecer, nós vamos ter que dividir essa casa em 6. Quanto que vai ficar para cada um? Mas a minha vida não depende desse valor. Porque foi do agrado do Pai me dar o reino. Então, diante de Deus, da bondade, da fidelidade de Deus, diante dele, as nossas incertezas e as nossas inseguranças, elas podem ser suprimidas. Eu sei que a gente está vivendo neste momento presente. Então, diga a verdade para Deus. Deus, eu tenho incertezas. Eu tenho insegurança. Mas eu quero agradecer ao Senhor, ser grato pelo que eu tenho. E seja rico para com Deus. Trabalhe com dedicação. Faça o seu melhor, seja excelente naquilo que você faz, seja generoso e viva olhando para o eterno. Viva olhando para o eterno. Porque se a gente olhar aqui, a gente realmente vai ficar cheio de insegurança e a gente vai querer ter certezas. Mas isso é impossível à condição humana. Então eu quero convidar você a olhar para o eterno. Nós precisamos lembrar que nós somos peregrinos. Eu lembrei de uma canção, eu sempre cito uma canção antiga aqui, né? Eu falei na última vez que eu preguei sobre Deus cuidará de ti, eu lembrei de um outro hino que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Nós vivemos para o reino. Meus queridos, em nome de Jesus, eu peço a proteção sobre a vida de cada um de vocês. Eu não quero que nenhum de nós sofra com essa doença, pegue essa doença e venha a falecer. Mas nós precisamos viver com o olhar em Cristo Jesus.
Cuidado, para que as coisas deste mundo não se tornem ídolos no seu coração. Talvez seja tempo de você pegar o nosso livrinho, Ídolos do Coração, e ler novamente. Aproveite esse tempo, faça isso. Eu quero convidar você à oração, feche os seus olhos. Aí onde você está, na sua casa. Ouça. Não temas, ó pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Se você reconhece nessa manhã que as motivações do seu coração, elas estão levando você a pender para a ganância, peça a Deus perdão, confesse o seu pecado, diga para Ele, no meu coração está cheio de preocupação, eu quero ter certezas. Diga a verdade para Ele. Deus ama quando nós falamos a verdade. Deus, Ele está com os ouvidos dEle abertos nesse instante para ouvir você. E talvez você fale para mim, mas Eliane, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Então eu quero ler para você 2 textos, na verdade 3 versículos, que nós lemos durante essa semana em Romanos. Romanos 10, versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se nessa manhã, aonde você está, na sala da tua casa, no teu quarto, na varanda, eu não sei aonde você está, se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. Então invoque o nome do Senhor. Feche os seus olhos e ore junto comigo. Querido Deus, nós queremos bendizer o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Como o salmista disse, certamente que a tua bondade e a tua fidelidade nos acompanharão ao longo de todo o caminho. Nós bendizemos o teu nome por isso. E nessa manhã eu peço a ti que o Senhor visite cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo neste momento. Talvez com o coração cheio de incertezas, inseguros. Ó Deus, eu não quero colocar peso no coração deles, muito pelo contrário. Eu quero que eles se sintam amados pelo Senhor, porque o Senhor se preocupa com cada um deles. O Senhor diz que foi do teu agrado nos dar o reino, mesmo que a gente seja um pequeno rebanho. Somos homens, mulheres, finitos, mortais, vulneráveis. Temos medo. O Senhor conhece a nossa condição de pó. O que o Senhor espera do pó? Mas o Senhor nos amou com amor eterno. E nessa manhã, o Senhor diz para mim, e o Senhor diz para cada um, que basta que nós invoquemos o teu nome. Então nós invocamos o teu nome nesta manhã. E que o Senhor nos ouça. E eu te agradeço porque o Senhor está nos ouvindo. E nós queremos dizer que nós cremos no nosso coração para a justiça. E confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é Senhor. E Senhor das nossas vidas. E queremos viver a eternidade com o Senhor. Abençoa cada um que fez essa oração nessa manhã, pela primeira vez. Que o Senhor inunde o nosso coração da paz que excede a todo entendimento. Encha os nossos pulmões com o teu oxigênio. Que o teu Espírito Santo flua em nós, sopre sobre nós e nos conduza. Que a gente avalie a nossa motivação, que a gente cuide da ganância, de não sermos gananciosos. Mas que em nome de Jesus a gente reconheça o sentido da nossa vida, a vida eterna, o propósito para glorificar o Senhor e entregar amor sem parar. Me ajuda nisso. Isso é um desafio para mim. Ajuda os meus queridos também. Cada um que está me ouvindo. Em nome de Jesus.
que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe você. Se você tomou uma decisão por Jesus, se você invocou o nome de Deus, e você quer saber mais informações sobre isso, pegue o nosso WhatsApp, mande uma mensagem, vai chegar na nossa secretaria e pergunte: eu quero saber mais de Jesus. Eu quero uma conversa com um pastor, com um ministro dessa igreja. Eu quero que alguém ore por mim. Nós estamos à sua disposição. Faça isso com a certeza de que foi do agrado do Pai nos dar o reino. E nós vivemos em Cristo Jesus e nos movemos em Cristo Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.